Pronto, pronto, pronto. Vamos lá. Vamos começar mais uma aula da disciplina de Engenharia de Software, do curso técnico em Informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, ai. Tudo pronto? Gravação backup em andamento, gravação do Meet em andamento. Vamos lá, então? Bom, vou compartilhar aqui para ver qual foi o último assunto que nós tratamos na outra aula. Já estou aqui com o meu usuário aberto, usuário prof. E vamos ao gerenciador de arquivos. O último foi o P19, né? Tá, nós encerramos aí, eu acho que com esse assunto do iframe, que nós estudamos aí na aula passada, a gente pode encerrar essa parte do HTML, porque essa parte aí do HTML, eu acho que o básico que a gente precisa para a utilização lá na linguagem de programação está mais do que suficiente. Então, nós vamos começar agora, vamos estudar um pouco de JavaScript. Mais uma vez, eu vou usar como referência para a gente estudar esse curso que eu gosto bastante. E aí nós vamos pegar aqui um tutorial. E nós vamos aqui na parte de JavaScript. Nós vamos estudar especificamente o JavaScript mesmo. Existem alguns frameworks ou alguns pacotes de código JavaScript pronto, jQuery, entre outros, Ajax. Dependendo aí do andamento, a gente pode, de repente, ver um pouquinho dessas outras tecnologias aqui, mas nós vamos no JavaScript raiz, né? JavaScript básico mesmo, entender um pouquinho do que seja o JavaScript. O JavaScript que nós vamos estudar, ele é uma linguagem de programação que, no formato que nós vamos estudar, quando aumenta aqui, ele faz uma página só. Vou voltar aqui para 175. Esse JavaScript que nós vamos estudar é uma linguagem de programação. Quando a gente fala de linguagem de programação, ela tem que ser processada e executada de alguma forma, né? De algum jeito. Nesse nosso caso aqui, quem vai executar os códigos que iremos implementar em JavaScript, quem vai fazer esse processamento e essa execução é o próprio browser do internauta. É o navegador que está lá na máquina do internauta. Então, esse navegador que vai processar os códigos JavaScript que nós vamos criar. Deixa eu ver aqui, como eu sempre faço, eu vou passando aqui as páginas e aqueles itens que eu achar que são relevantes, a gente vai aproveitando e fazendo os testes, né? Então, vamos ver aqui na introdução. Ele já começa pegando coisas da própria página. Eu ainda não quero entrar nesse ponto, não. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo mais simples.
Deixa eu ver aqui nessa página inicial se tem código HTML que eu quero. Bom, já que não tem aqui, eu vou pegar do exemplo anterior. Eu vou pegar aqui do nosso P19, que foi o último exemplo que nós implementamos. Vou copiar isso aqui. E vamos criar o P20. Então, a partir do P20, o objetivo é P020, o objetivo é JavaScript. Mas, mesmo o objetivo sendo JavaScript, é porque o JavaScript, não vou aqui contar a história completa do JavaScript, mas o JavaScript evoluiu muito e hoje ele se tornou uma linguagem muito poderosa, inclusive com outras possibilidades de uso e de aplicação. No nosso caso aqui, nós vamos simplesmente usar o JavaScript como uma ferramenta auxiliar que vai funcionar em conjunto com o HTML. Então, vamos lembrar o seguinte. Quando o internauta acessa um site, deixa eu pegar aqui, por exemplo, um site qualquer, sbt.com.br. Quando o internauta acessa um site qualquer, o código que o navegador dele recebeu é basicamente HTML. Olha aí o código. Ó, HTML, tá vendo? Isso aqui é o código que o meu navegador Google Chrome recebeu quando eu acessei o site sbt.com.br. Para isso, eu cliquei com o botão direito e mandei exibir o código-fonte da página. Isso é uma ferramenta que qualquer navegador web oferece para a gente que a gente tenha acesso a esse código. Então, a gente consegue ver aqui que aquela página do SBT, ela é composta de várias tecnologias. A básica é o conteúdo HTML, que nós já estudamos, e nós também vamos perceber aqui que existe uma programação embutida dentro da página HTML, existe trechos de código que são chamados de script. E para que o navegador web saiba diferenciar o que é HTML do que é script, existe a tag script/script. Do mesmo jeito que nós vimos na disciplina de linguagem de programação 1, que dentro de uma página HTML, se eu quero botar um trecho de programação PHP, eu tenho lá o menor interrogação PHP, que é a instrução que identifica um ponto de início de código PHP, e lá no final desse trecho de código, interrogação maior, identifica que finalizou aquele bloco de programação PHP. Aqui, dentro dessa página HTML, quando tem um trecho de programação JavaScript, por exemplo, começa com script e termina com /script. Nós temos uma diferença aqui, é que lá no exemplo da disciplina de linguagem 1, o trecho de programação PHP nunca é acessível pelo internauta, porque ele é processado lá no servidor, no data center. Aqui no caso do site, o navegador recebeu os códigos HTML e ele recebe também códigos JavaScript, CSS. Então, isso ele consegue ver. O que é processado no PHP lá no data center, lá no servidor principal, lá onde está hospedado o site, ele não consegue ver. Bom, então, nesse exemplo do site do SBT, a gente já aprendeu aqui como é que eu faço para colocar
um bloco de programação JavaScript dentro de uma página HTML. Então, essa aqui é uma página HTML. Veja que no site do SBT existem vários blocos com códigos script, ó. Isso aqui já é programação, ó. Programação. Voltamos para o HTML. Começou o script de novo, script, quase só script, ó. Script, terminou a página HTML, tá vendo? Então, tem muito código script aqui. E aí, existem duas possibilidades. Eu posso ter, dentro da página, eu abro com script, termino com /script e faço a programação dentro desse trecho, dentro dessas duas instruções. Ou eu posso fazer o código JavaScript num arquivo separado e colocar ele nesse formato aqui, ó. Por exemplo, aqui dentro dessa URL tem um trecho de programação JavaScript. Se a gente clicar, a gente acessa. Ó, isso aqui está lá dentro do Google. Um bloco de programação JavaScript, ó. E está dentro de um arquivo e você pode embutir esse arquivo com programação JavaScript usando esse SRC que a gente já conhece lá quando a gente embutiu uma imagem dentro da nossa página HTML. Bom, esse exemplo aqui foi só para mostrar para vocês que o HTML e o JavaScript podem trabalhar e vão trabalhar juntos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma página simplesmente HTML, não tem nada diferente aqui, ó. HTML puro, 100% HTML, não tem mais nada. Se chama p020.html. Deixa eu entrar nessa página aqui. Prof. ARS p020.html. Então, olha aqui. Entrei lá, ó. p020.html, curso técnico para JavaScript. Foi isso que a gente acabou de programar aqui, ó. Certo? Bom, e se eu quiser colocar um trecho de programação JavaScript? Onde eu posso pôr? Em qualquer lugar. Qualquer lugar aqui vai funcionar. Vou colocar aqui dentro, ó. Script. /script. Pronto. Então, aqui dentro desse bloco, entre o script e /script, eu posso fazer uso dos recursos da linguagem de programação JavaScript. O que eu vou começar fazendo de exemplo? Esse aqui é legal, ó. Acende, apaga. Acende, apaga. Com JavaScript a gente consegue fazer muitas coisas. E isso aqui que está acontecendo, ó, é um recurso que está acontecendo apenas lá dentro do navegador do internauta, sem necessariamente nenhum tipo de comunicação com o data center onde o site está hospedado. Porque a partir do momento que eu mando HTML e JavaScript para o navegador, o JavaScript, como é programação, eu posso programar ações que serão processadas lá dentro do navegador do internauta. HTML puro são coisas estáticas, são coisas que não mudam. Com programação, a gente já aprendeu que a programação executa ações que nós codificamos. Então, a partir daí, coisas desse tipo aqui é possível. Clicou num botão, alguma coisa pode acontecer. Aquilo que você programou para acontecer naquele algoritmo, né? Deixa eu ver qual que é o próximo exemplo aqui. Aqui ele está falando da tag script, que é indicando o início, o JavaScript é inserido entre script e /script. Isso eu já tinha falado para vocês.
Aqui ele já está falando, está dando um rápido exemplo de função, ó. Jesus, a gente vai estudar a função, mas mais para frente um pouquinho. Não, assim não. Olha, já de cara com função. Vixe Maria. Bom, a gente vai seguir isso aqui, mas eu quero fazer algumas coisas mais simples ainda do que isso. Por exemplo, existe uma função JavaScript que se chama alert. É uma alerta. Então, eu posso pôr uma mensagem aqui, ó. Vou fazer um exemplo simples, mas já vou fazer um exemplo criando variáveis. Vou criar uma variável que eu vou chamar de x, que recebe 5. Depois, vou criar uma variável y, que recebe 7. Depois, vou fazer uma variável z. Estou pondo x, y, z maiúsculo, tá? Tanto faz maiúsculo e minúsculo. Os dois funcionam, mas eu acho que ele trata maiúsculo e minúsculo diferente. Então, na dúvida, eu vou trabalhar tudo com minúsculo, tá? X minúsculo, Y minúsculo, Z minúsculo. Z é igual a X vezes Y. Pronto. E aí, eu vou fazer um alerta. Z é igual. Depois do cálculo, Z igual. E aqui no JavaScript, para mim concatenar duas coisas, eu simplesmente uso o sinal de mais, tá? Então, Z. Então, olha só o que eu estou mandando mostrar nessa mensagem de alerta. Alerta, essa mensagem, depois do cálculo, Z é igual, e aí eu estou concatenando o conteúdo da variável Z, que é essa variável aqui, onde eu fiz o cálculo de x vezes y. Então, quando eu executar a página P020 novamente, eu vou dar simplesmente um atualizar, ele já me deu o alerta. O alerta, ele mostra essa mensagem lá, ó. Depois do cálculo Z igual a 35. Isso foi processado pelo JavaScript. Então, eu acho que o primeiro exemplo tem que ser só essa função mesmo aqui, ó, fazendo uma operação muito simples. Esse será o nosso primeiro exemplo de JavaScript. Deixa eu tirar os espaços adicionais aqui. Oi. Ah, você fala porque aqui o conteúdo script não ficou colorido, né? Não ficou. É porque aqui o meu arquivo é HTML e cá entre nós, esse editor aqui, ele não é um editor muito, né? Ele não é um editor muito adequado para a gente ficar trabalhando com esses códigos. Mas tem JavaScript aqui, ó. Se eu trocar para JavaScript, mas ele vai trocar o arquivo inteiro para JavaScript, olha lá, ó. Então, ele não fica colorido legal, tá vendo? O ideal seria a gente usar um editor mais específico, né? Ok, salvou. Esse P020 fica sendo aí o nosso primeiro exemplo de código JavaScript. Vamos para... Deixa eu pegar aqui que eu esqueci de copiar. Vamos para o P021. P021. Editar. Tem uma nova aba. Vou colar aquele código. E aí eu vou aproveitar apenas...
passar isso aqui para H3 para não ficar tão grande. Eu aumento muito o zoom do navegador, né? E eu vou juntar essas linhas aqui só por uma questão de espaço, para que vocês possam conseguir visualizar referencialmente toda a página, que assim a gente ganha, né? Ganha um espaço legal aqui. Então tá aqui, script. Vamos ver aqui no manual o que nós vamos estudar. Esse exemplo que está aqui, nós já fizemos uma coisa muito similar, que foi a criação de variável e uma operação simples matemática com variável. Aqui ele está usando duas formas diferentes de criar variável. Lá eu criei apenas com var, variável. Aqui ele usa o let. No caso, aqui ele explica também que a variável, você praticamente guardar qualquer coisa nela, né? E o let é de literal. Let, né? Literal. Ok. O JavaScript é razoavelmente flexível, igual ao PHP também. Vamos ver comentários. Como é que eu faço comentários em PHP? Dentro lá, é simples também, ó, barra. Basta botar uma barra lá e você pode fazer o seu comentário. E vale também com barra asterisco e asterisco barra. Então, é igualzinho no PHP que nós estamos aprendendo na disciplina de linguagem 1. Então, se eu quiser colocar um comentário aqui, eu ponho barra e escrevo o comentário. Exemplo de programação JavaScript 10/12/2021. Isso é só um comentário, será desprezado o seu processamento quando da execução do código JavaScript que está aqui. O que mais? Aqui ele está mostrando um exemplo, ó, com barra, asterisco, asterisco, barra. Vamos lá, vai. Já que ele está usando muito esse recurso aqui, eu vou mostrar. Deixa eu ver aqui as variáveis. Está falando que tem 3 formas diferentes de você declarar uma variável. Com o var, como eu já tinha feito, tem o let e o const. Vamos ver o que ele fala aqui. Mostra um exemplo com var. Os operadores, matemática, etc. Fala dos tipos, mesmo o var, você pode definir número, pode definir strings. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Isso aqui é um recurso muito utilizado, então já vamos aprender esse negócio, então. Deixa eu voltar aqui no... Deixa eu ver onde é que ele usa. Aqui, acho que nesse exemplo dos comentários já tem esse recurso, ó. Então, eu vou usar. O que acontece? O JavaScript, ele tem o poder de fazer uma interação muito grande com instruções HTML. Então, por exemplo, nós vimos lá, quando nós estudamos os formulários HTML, que é possível pegar um elemento HTML e atribuir um ID a ele. Deixa eu recapitular isso com vocês aqui no 20. Vamos ver aqui no 20. Não, 20 não. 20 é de hoje, né? Vou pegar o 18. Ah, não, o 18 a gente estava vendo iframe. Então, vamos voltar aqui no 16. Aqui, ó, nós só colocamos o type e o name. Não colocamos o ID. Deixa eu voltar aqui. Em algum anterior aqui, a gente deve ter usado o ID.
Aqui nós não usamos. Aqui nós também não usamos. Aqui nós usamos. Olha o ID aqui, ó. Por que nós usamos esse ID aqui? Porque existia um outro elemento que faria referência a esse input, a esse campo. Como uma outra coisa faria referência a esse campo específico, nós criamos um ID. Esse ID seria de identificação ou identidade. Se é identidade, se é identificação, tem que ser um código único, não pode ter duas coisas com o mesmo ID. E aí, aqui ó, foi atribuído um label que faz referência a esse ID C-senha. Ok? Então, é esse ID aqui, ó, que dá ao input ou qualquer outro elemento HTML uma identificação ou uma identidade. Então, a partir do momento que eu faço o uso desse ID, por exemplo, vou criar aqui nós já usamos esse P, por exemplo, ó, o P de parágrafo. Então, nós temos um P de parágrafo. Eu coloco aqui dentro, ó. Estamos estudando JavaScript no Cephores da UFTM. Então, isso aqui é uma frase que está dentro de uma tag HTML, que é o P de parágrafo. Então, deixa eu salvar isso aqui. Vamos processar esse P21. P21, Enter. Então, tá lá, curso técnico lá, e olha aquele parágrafo aqui, ó. É isso, estamos estudando JavaScript no Cephores da UFTM. Ok? Não tem mistério aqui. Mas eu consigo, através do JavaScript, desde que eu tenha um ID para dar uma identificação ou uma identidade, eu vou chamar isso aqui de, sei lá, P1, tá? Ou seja, é um ID, só existe um ID chamado P1 nessa página. Nessa página inteira não existe nenhum outro elemento com identidade P1. Isso é importante, não pode ter ID repetido, tá? A partir do momento que eu identifiquei este parágrafo com ID, eu posso, através de programação JavaScript, mexer com esse elemento que tem um ID. E uma das formas que eu tenho é através dessa função aqui, ó. Deixa eu levar isso aqui para o nosso código. E eu vou explicar para vocês o significado dessa função. Document. Isso ele está falando do nosso documento em questão. Então, essa página P021.html é o nosso documento em questão. Então, ele está falando assim, ó, neste documento em questão, get, ou seja, pegue, fazendo uma tradução bem grosseira aqui para vocês entenderem, pegue o elemento usando ou pelo seu ID. E prestem atenção nesse momento, porque essa função get element by ID, ela tem que ser escrita exatamente dessa forma. Então, get, o E do elemento é maiúsculo, o B do by é maiúsculo e o I do ID é maiúsculo. Então, get element by ID tem que ser escrito exatamente dessa forma, com essas letras maiúsculas e minúsculas. Aqui dentro do parênteses, dentro de aspas, eu especifico o ID do elemento que eu quero mexer. Então, se eu quero mexer no P1, eu ponho P1. Então, com esta função, que é quase um método da classe document, né? Se a gente for para a orientação a objetos. Então, com essa função,
eu tenho a possibilidade de fazer alguma ação. E aí eu ponho ponto e vou colocar a ação. E a ação pode ser, uma das possibilidades é usar inner HTML. E eu vou usar esse inner HTML. O que eu estou fazendo? Eu vou colocar aqui dentro alguma coisa em HTML. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, um H1 com barra H1 e vou escrever aqui, ó, doideira. Vou salvar isso aqui. Então, vamos entender o que vai acontecer quando o navegador carregar esta página. O browser do internauta vai carregar, vai começar a montar essa página, vai botar esse título aqui, ó, Curso Técnico em Informática, Professor André JavaScript, e aí ele vai montar esse parágrafo e vai escrever no parágrafo. Estamos estudando JavaScript nos Cefores da UFTM. Isso aqui, ele vai começar a executar essa programação JavaScript que a gente começou aqui. Ele vai desprezar isso aqui, porque é um simples comentário, e aí ele vai falar o seguinte, opa, eu tenho que pegar o elemento pelo ID, P1. O que é P1? P1 é esse parágrafo aqui que finaliza aqui. E colocar lá dentro o conteúdo HTML, que é isso aqui. Então, eu vou salvar e vamos executar para a gente ver o que vai acontecer. No lugar disso aqui, o que será que vai acontecer? Atualizou. Olha lá. Sumiu. Vamos ver o código-fonte da página? É aquilo lá, ó. Ele escreve, estamos estudando JavaScript nos Cefores da UFTM, mas logo depois ele vem aqui e troca o conteúdo do elemento de ID P1, ele vem, qual que é o conteúdo desse cara? Esse cara termina aqui. Qual que é o conteúdo dele? O conteúdo dele é esse. Então, no lugar do conteúdo que está lá, coloque esse conteúdo aqui. Por isso que quando a gente carrega a página, aparece aqui, ó, doideira. Esse vai ser o exemplo P021. Vamos para o P022. P022. Vamos trocar aqui agora. Vamos trocar tudo aqui. Pronto? Vamos lá para o nosso roteiro. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de interessante que... Variáveis. Já comentei das variáveis. Constantes. Operadores. Os operadores aqui, gente, são os básicos, tá? Aqui não tem muito segredo, não. São basicamente os operadores que a gente está acostumado nas outras linguagens de programação, ou até mesmo em algoritmos, né? Ou seja, o operador igual, quando você vai fazer uma atribuição, né? Como no exemplo aqui, ó, x recebe 10. Somatório, x mais y. Então, quando você usa o sinal de mais com variáveis numéricas, você faz uma operação matemática. Variáveis não numéricas, você está fazendo uma concatenação. Multiplicação, x vezes y. Aqui estão os operadores, ó. Soma, subtração, multiplicação, exponenciação, divisão, etc, etc. A parte aritmética. Aí tem alguns exemplos. Deixa eu ver o que é isso aqui. Funções, já de cara com função? Poxa.
Não, antes de vir aqui na função, antes da gente começar na função, deixa eu fazer um exemplo novo aqui, onde nós vamos colocar... vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um input, deixa eu ver se vai ser um input. Não vou colocar um input não, vou colocar um parágrafo como no exemplo anterior. Vou colocar aqui então um parágrafo. Aliás, vou colocar aqui um H4. H4, vou colocar um ID para esse H4, ID XPT. Um ID qualquer, tá? E fecha com /H4. Ok, aqui dentro eu vou escrever e inicie as brincadeiras. Ponto. Então, vamos testar para ver o que vai aparecer nessa página aqui. Essa é a página P022. Então, na página P022... Ah lá, mantivemos essa mensagem aqui, que vem desse cara aqui, e depois ele mostrou esse H4, que inicia as brincadeiras, ponto. Então, está aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas eu não vou nem usar bloco de programação JavaScript. Primeiro, vou colocar um botão. Eu não lembro nem se a gente estudou um botão nesse formato aqui, ó. Eu vou até fazer diferente. Na dúvida, eu vou fazer como nós fizemos lá. Input, type. Vou colocar o input. O input, ele não é obrigatoriamente um elemento que precisa estar dentro de um formulário. Eu coloco um input dentro de um form quando eu quero ter a funcionalidade de mandar todos os inputs do form para um destino de uma vez só. Então, eu fiz um input que é do tipo botão. Vai estar escrito nesse botão aperta. Então, vamos ver o resultado disso aqui. Atualiza. Olha lá. Então, apareceu um botão aperta aqui. Ó. Esse botão faz o quê? Nada. Nada. Estou apertando, não está acontecendo nada. Aí, eu tenho a possibilidade de vir aqui nesse botão aperta e colocar uma função onClick. E, muito possivelmente, em algum momento aqui desse nosso tutorial que a gente vai seguir, a gente vai descobrir quais são as possibilidades que existem além do onClick. Clique, on mouse over, on down, não sei o quê. Com isso, eu consigo identificar um pouco o que o internauta está fazendo dentro dessa página e, eventualmente, disparar algumas ações. Então, o que é esse onClick? Eu estou falando para o browser do internauta que quando o internauta clicar nesse botão, aqui dentro das aspas do onClick, eu posso botar um comando JavaScript. E aí, eu vou usar aquele mesmo document.getElementById. Vou pegar um elemento pelo ID, e aí o ID será XPT. Percebam que eu coloquei apóstrofo em vez de aspas, porque aqui dentro do onClick está dentro de aspas. Se eu abrir uma aspas aqui para identificar o XPT, na realidade eu vou estar fechando as aspas que eu abri do onClick. Então, eu usei o artifício do apóstrofo aqui, ó. Aí eu vou pôr aqui, ó, ponto inner HTML, que se não me falha a memória é isso. Eu vou colocar igual. E aí eu vou baixar esse onClick aqui para baixo, para vocês conseguirem ver tudo numa tela só.
ponto e vírgula. Então, o que acontece? Depois que eu fizer essa mudança, quando ele clicar nesse botão que está escrito aperta, vai ser disparado esse on-click, acionado essa linha de código JavaScript, que vai trocar o conteúdo do XPT, colocando lá no lugar um kkkk. Vamos ver se vai funcionar. Veja que tudo isso aqui está entre aspas do on-click. Então, salvou, carreguei a página, vou clicar no botão aperta, pimba! Olha lá, trocou para o kkkk. Percebam que essa é uma ação que está acontecendo única e exclusivamente dentro do navegador do internauta, dentro do Google Chrome. Em nenhum momento, quando se clica no botão, há uma interação da página que está lá dentro do browser do internauta com o data center. Apenas o browser recebeu a página e, a partir daí, não houve mais nenhuma interação. Clicou no aperta, aconteceu isso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um outro botão aqui, put type, botão value, igual, clica, e vou botar outro on-click aqui. E nesse on-click eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar o elemento e vou escrever outra coisa. Só que em vez de kkkk, eu vou escrever z. Pronto. Então, olha só o que vai acontecer agora. Vamos recarregar a página P022, porque eu preciso recarregar ela para que as alterações que eu fiz sejam carregadas, porque eu salvei o arquivo depois. E aí tem dois botões agora, tem o botão aperta e tem o botão clica. E tem aqui, ó, que inicia as brincadeiras. Então eu clico no aperta, ele põe kkkk. Eu clico no clica, ele põe zzz. Aperta, clica, aperta, clica, aperta, clica, aperta, clica. Aperta, clica, aperta, clica. Então esse vai ser o nosso exemplo P022. Percebam que aqui nesse cenário eu não usei o script/script para delimitar um trecho de código de programação JavaScript. Eu usei um recurso do onClick para informar ao navegador que quando clicar naquele elemento, que no caso era um botão, ele processa essa linha de código. Normalmente, quando nós fazemos um onClick, nós colocamos apenas uma única instrução. Se você vai fazer um bloco de instruções, aí você faça uso de uma função. E é isso que a gente vai estudar mais para frente. A gente vai estudar a função em JavaScript. Então, esse é o nosso exemplo P022. Deixa eu copiar ele aqui e vamos para o exemplo P023. P023, criar. Foi criado o botão direito do mouse, editar em uma nova aba. Vamos agora aqui no P023 fazer um outro exemplo. Vamos seguir aqui agora. Aqui ele já está apelando para as funções. Deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena a gente estudar antes das funções. Lembra que eu falei para vocês que em algum momento nós começaríamos a ver os eventos? Então, quando nós colocamos no exemplo anterior, que foi o P22, o onClick,
nós fizemos uso desse evento aqui, ó. OnClick. O que acontece? Ele vai... Peraí, caiu o microfone aqui. Ele vai disparar aquele código quando clicar. Mas também tem aqui, ó. Vamos fazer um teste com esses dois aqui. Nós testamos o OnClick. Tem o OnChange, que nós vamos testar também. OnMouseOver, quando você passa o mouse em cima daquela coisa. OnMouseOut é quando o mouse sai, a seta do mouse sai de cima daquele elemento. Depois nós vamos ver esse OnKeyDown, OnLoad, vamos testar os outros também, tá? Nós vamos fazer um exemplo agora, testando esses dois eventos, OnMouseOver e OnMouseOut. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar um botão, simplesmente. Input poderia ser qualquer coisa, tá? Então não vamos botar botão, não. Vou botar um H1. H1/H1. Tudo que está aqui dentro, está dentro do H1. Esse H1, nós vamos dar um ID para ele, que vai ser o ID... Vai ser um ID A45. Vou chamar isso aqui de A45. Aí, além do ID, eu vou colocar OnMouseOver. Então vai ter eu vou até quebrar aqui para a linha de baixo. Vai ter o OnMouseOver e vai ter o OnMouseOut. Então percebam que este H1 tem o ID A45 e tudo que tiver aqui dentro dele vai sofrer algumas mudanças que nós vamos programar com esses dois eventos. Quando o mouse chegar em cima, o que nós vamos fazer? Document.getElement e vou colocar aqui o A45 e vou usar o inner.html mesmo. Inner.html igual. Vou fazer. Vou colocar aqui. Quando a setinha do mouse estiver em cima desse texto, né, que eu vou colocar aqui, o texto vai ser curso técnico em informática, Cefores, UFTM, Uberaba, MG. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou tirar esse pedaço aqui, Ctrl X, vou salvar, e eu quero mostrar para vocês primeiro o que significa esse H1 aqui, ó. Esse é o P023. Então, vamos executar aqui o P023. Aí, ó, é simplesmente isso aqui, ó. Ó, eu tô com o mouse em cima, tô até clicando aqui em cima, ó. Tá vendo? Beleza. Então, vamos voltar lá. Vou voltar aqui os códigos que eu tinha tirado. Então, quando o mouse estiver em cima, eu vou trocar esse curso técnico de informática pelo quê? Vou colocar assim, ó. Somos feras dessa brincadeira. Deixa eu fazer o seguinte. Para não sumir nada, eu vou juntar esse negócio aqui. Opa. E pronto. Aí não extrapola a tela. E vou copiar esse negócio todo, porque quando o mouse sair de cima desse texto, nós vamos escrever outra coisa. Gostamos de programação. Então, vamos lá. Vamos entender o que vai acontecer. Isso se funcionar, né? Porque pode dar problema aqui também. Não sei se eu fiz tudo certinho. Quando eu atualizar essa página, ó, atualizei.
Então, ele já carregou essa página com aquelas mudanças. Quando o mouse ficar em cima do curso técnico em informática, Ceforos, UFTM, Uberaba, MG, vamos ver o que vai acontecer. Estou descendo com o mouse em câmera lenta, está chegando perto, mouse em cima. Quando o mouse chegou em cima, apareceu, somos feras nessa brincadeira. Vou descer com o mouse para baixo. Saiu. Gostamos de programação. Mouse em cima. Somos feras nessa brincadeira. O mouse para baixo. Gostamos de programação. Mouse em cima, mouse embaixo. Mouse em cima, mouse embaixo. Mouse em cima, mouse embaixo. Pim, pom, pim, pom, pim, pom, 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 pom. Ok? O que é o on mouse over? O mouse em cima. O que é o on mouse out? O mouse saiu. Então, perceba que você pode, na página do seu site, você pode controlar onde o internauta está indo com o mouse na sua tela, na sua página. Se você quer fazer alguma coisa, quando o internauta passar o mouse em cima de algum elemento da sua página, você tem a opção de quando esse mouse chegar em cima daquilo que você quer, e você tem uma opção de quando o mouse sair de cima daquele item. E aí, aqui, como eu disse, nós colocamos apenas uma linha de código, mas nada impede que a gente faça mais ações, e para isso, depois que a gente aprender função, vocês vão entender melhor. Então, este é o nosso exemplo P023. E eu acho que por hoje a gente já se divertiu o suficiente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Isso. Over é quando o mouse chega em cima do elemento. Qual é o elemento? O H1. Que termina aqui no /H1. O Alt é quando o mouse sai de cima daquele elemento. Tranquilo, pessoal de casa? Alguma dúvida? O pessoal de casa morreu todo mundo. Ou então, sexta-feira, já está todo mundo já no esquema do final de semana. Ou então dormiram. Já tem, não. Pelo menos o Marcos Paulo está rindo aqui no chat. Então, temos vida em casa. Não, beleza, pessoal. Quem tiver atividade para mostrar hoje, então, já vai levantando a mãozinha, como sempre. Deixa eu fechar aqui, parar de compartilhar minha tela. Estou muito feliz que hoje eu consegui gravar as 2 aulas ali na máquina backup. Então, a qualidade do vídeo que vai subir para o YouTube hoje é muito melhor. Eu tenho um segundo computador que eu faço gravação ali usando o OBS. Assim, eu consigo gravar com uma tela maior em Full HD, porque o Google Meet aqui, ele grava só em HD. E a gravação em HD, a gente está falando de programação, então não há dúvida de que o Full HD, às vezes, pode te mostrar um ponto e vírgula. É mais fácil de você entender o que está aparecendo naquele vídeo, né? Luiz Felipe, pode se preparar aí. Pode ir compartilhando. Enquanto isso, eu estou abrindo aqui o Syscad. 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 Notas. Software. Sistema de avaliação. Notas. Engenharia de software. Luiz Felipe, pode compartilhar aí, tá? Engenharia de software. Então, hoje... Fechei aqui, deixa eu abrir de novo.
Hoje, dia 10, nós somos do P20 ao P23, né? P020 ao P23. Deixa eu cadastrar isso aqui no Syscad. Luiz Felipe, vou apresentar a atividade 1. Ok, Luiz Felipe, pode começar aí. Atividade 7. Pai, hoje foi do quê? O quê? 20 ao 23? Ô, Luiz Felipe, me dá só um segundinho aí, por favor, tá? Deixa eu só ajustar aqui no Syscad, antes que eu me esqueça. Que a atividade 7 foi a da semana passada, dia 3, que vai do P017, P018, P019 e P019.html. Essa é a atividade 7. A atividade 8, que é a de hoje, que é P020 até 20 até 23. P020, P021, P022 e P023.html. Querer gravar. Ok. Beleza, Luiz Felipe, já estou vendo. P01, ok. Pode ir para a próxima. Ok, estou vendo a página P01 agora. P02, ok. Certo. Beleza, Luiz Felipe, você vai ficar só na atividade 1 por hoje? Se for, já está registrado. Sim. Ok, registrado, show de bola. Luiz Felipe, atividade 1 registrada, gravar, salvo. Próximo da nossa listinha é... Vai lá, Matheus. Chegou, beleza. Aqui, ó, deixa eu te falar aqui, a última que eu tenho sua, Matheus Vicente, é a 5. A última que você me mostrou. Agora, a atividade 6, ela começa no 14. Eu estou vendo que você tem ela pronta aí, começa do 14, que aí eu já vou anotando tudo aqui. Ok. Perfeito. Certo. 15. Certo. 16. Ok. 17. Certo. 18. 18, certo. Legal.
e 19. Beleza, Matheus Vicente, então. Fechou. Beleza. Legal, hein? Beleza. Galera, mais alguém aí de casa quer apresentar hoje? Ninguém mais? Então, um excelente final de semana para vocês. Tire um pedacinho do final de semana para estudar, principalmente a galera que está um pouquinho atrasada. Vamos tentar botar a nossa vida acadêmica em dia para ir para o Natal sossegado. E quando a gente voltar em fevereiro, está todo mundo em dia com todas as atividades já bem registradas. Abraço para vocês, excelente final de semana, até mais. Até mais.